Chegou uma história agora, gente. Não sei nem como é que eu vou contar pra vocês isso. Zazá me contou agora, é de cortar o coração. Michael Douglas é um rapaz de 35 anos. Você vai conhecer ele e você vai ver que ele é um rapaz que está vestindo a camisa do Brasil, mesmo com tantas lutas, com tantas dificuldades, porque ele não tem aqui os membros inferiores, os membros superiores, né? Sem os braços, sem as pernas. Mesmo assim, ele foi representar o Brasil na bote paralímpica. 35 anos. Ele ficou conhecido depois desse vídeo viralizar. Coloca pra gente aqui, por favor, ó. Tinha um problema na minha cadeira que acabou estragando e aí eu... Ele queria uma cadeira. Parado. Maicon aparece vendendo doces, contando a própria história. E ele recebe ajuda para comprar uma cadeira de rodas, aquela cadeira elétrica, né? E após a repercussão do vídeo, ele ganhou muitos seguidores nas redes sociais e passou a dar palestras, virou influenciador, chegou a ser campeão pan-americano de bote adaptada. Aí, ó. Eu vejo tantas pessoas assim reclamando, perdendo tempo, questionando, botando a culpa em terceiros, sendo que as coisas é tão simples de se resolver. É só você Ele fala bem, né? Um sorriso no rosto, lembrar dos seus pilares. Ele está ali ao lado de um dos grandes empresários do Brasil, que tem uma história linda também, né? Eu não consigo pensar de forma negativa, nada na minha vida. Mas, gente, é de cortar o coração o que aconteceu com esse rapaz. Eu não sei nem como eu vou contar isso pra vocês. A história de superação dele teve um fim trágico. Ele tá sempre na rua ali e ele conheceu um rapaz. E o rapaz falou, olha, eu quero te ajudar. O rapaz estava com uma mulher e convidaram ele para ir até a casa, num prédio, num apartamento. E esse rapaz falou, olha, eu quero muito te ajudar, eu tenho negócios e eu quero conhecer mais você, sua história é maravilhosa, quero te convidar, vamos jantar lá em casa, vamos lá. E ele foi com esse casal, ele subiu no apartamento, subiu no elevador, não sei que andar que foi. Que andar foi, Zazá? Já tem essa informação? 4º andar. Chega na casa, acontece uma confusão, o homem que o convidou teve um surto, ficou agressivo, a mulher saiu correndo e fugiu. O Michael não tem como fugir. Ele foi jogado. Ele foi jogado. O Bruno Protássio, nosso repórter, vai trazer as informações dessa história. Dá uma olhada, a câmera gravando ali, ó, a movimentação policial e uma altura considerável ali da queda que aconteceu. Meu Deus, o influenciador, um rapaz que ajudou a transformar vidas. A própria vida dele foi transformada e agora ele foi vítima de um ataque cruel. Reportagem na tela, vamos ver. Michael Douglas nasceu com má formação dos braços e pernas. Para sobreviver, vendia balas e doces. A história dele ficou conhecida após este vídeo. Há um tempinho atrás tive um pequeno problema na minha cadeira que acabou estragando e aí eu precisei ficar parado. Aí eu tô juntando dinheiro até conseguir o suficiente. Pra consertar, ela é quanto? 200, 250. Pra você ir pra casa, é só consertar a cadeira. Basicamente isso. Aí eu pago o conserto dela. Ok. 200, Que isso. 250. Maicon também era palestrante. Tinha muitos seguidores no Instagram, onde compartilhava vídeos felizes e encarava a vida com positividade. Eu não consigo pensar de forma negativa, nada na minha vida. As limitações físicas não eram empecilhos para o Maicon. Ele chegou a ser campeão pan-americano de bocha adaptada, competição que aconteceu em Buenos Aires em 2013. Ele representou a primeira seleção juvenil do Brasil. Infelizmente, o Maicon foi assassinado durante o carnaval. Ele estava em Boa Viagem, no Recife, e vendia doces, quando um homem acompanhado de uma amiga o conheceu e o convidou para ir até o apartamento dele. Lá, ele teria entrado em surto, mudou o comportamento, agrediu a própria amiga que conseguiu fugir do local, mas o Michael não. E depois disso, ele foi arremessado da varanda do apartamento do 4º andar do prédio. O Michael morreu após a queda.
Logo em seguida, o autor do crime se jogou da varanda. Ele morreu no hospital. Maicon tinha 35 anos. Apesar de novo, deixa grande legado e vai ser lembrado pela leveza e alegria que transmitia e pela fé inabalável. Gente, nós estamos aqui estarrecidos. Eu tenho que dividir a rede. Algumas regiões do Brasil ficam agora com a sua programação local. Boa noite a todos. Sigam, por favor. Ótimo final de semana. Obrigado pela participação aqui com a gente. Vamos lá. Gente, é ou não é uma história... O Michael Douglas, 35 anos, ele vivia pedindo coisa na rua. Mas ele tinha uma alegria, ele tinha uma comunicação, ele era positivo e as pessoas iam ajudando ele até que um rapaz deu a ele uma cadeira onde deu mais condições para ele viver, onde ele conseguia se locomover com aquela cadeira. Ó, tudo começou nesse vídeo, ó. Esse vídeo... Eu tive um pequeno problema na minha cadeira que acabou estragando e aí eu... Ele tinha uma cadeira normal que estragou. Tô juntando dinheiro até conseguir o suficiente. Pra consertar, ela é quanto? É meio salgadinho o preço. É quanto? É cerca de uns 1.500, 2.000 reais. Você tem quanto já, mais ou menos? Em torno de uns 1.700. Ó, ele estava juntando dinheiro para consertar a cadeira dele. Por aí, 200, 250. Pra você ir pra casa, é só consertar a cadeira. Ele não tem as pernas, tem uma má formação ali nas pernas e nos braços também. Aí esse rapaz o ajudou, ó, e deu o dinheiro que ele precisava para ele ter a cadeira moderna. Ó. 250. Vai consertar a cadeira agora? Com certeza. Pô, mano, muito obrigado, cara. Há um tempinho atrás tive um pequeno problema na minha cadeira que acabou estragando e aí eu... Aí, gente, esse cara com essa cadeira, esse vídeo viralizou, todo mundo queria conhecer a história dele. A vida dele foi crescendo, foi evoluindo, foi melhorando e ele passou a fazer vídeos. Ele chegou a vestir a camisa do Brasil. Ele chegou a vestir a camisa do Brasil, minha gente. Num campeonato, ele foi primeiro lugar no campeonato de bote paralímpica, seleção brasileira. Pan-americano, né? Campeão pan-americano. Meu Deus do céu! E ele passou a dar palestras. No vídeo que ele aparece aqui com o Geraldo Rufino, que é um empresário que tem uma história incrível. Ó, eu vejo tantas pessoas... O Rufino se emociona com a história dele. Ó. Perdendo tempo, questionando, botando a culpa em terceiros, sendo que as coisas é tão simples de se resolver. É só você colocar um sorriso no rosto, lembrar dos seus pilares, das suas referências e falar, bora pra frente porque a vida continua. Eu não consigo pensar de forma negativa, nada na minha vida. Isso aqui, eu vejo tantas pessoas assim reclamando, perdendo tempo, questionando, botando a culpa em terceiros. Gente, ele é aplaudido, as pessoas ali começam a aplaudir. O empresário famoso, ele sorri pro rapaz. Porque eu olho para esse rapaz, minha gente, eu já vou passar a palavra para vocês, mas eu olho para esse rapaz e hoje de manhã eu estava reclamando de algumas coisas. Eu falei assim, por que eu estava reclamando? Eu tô aqui, velho. O cara sem os braços, sem as pernas, falou assim, eu não consigo não sorrir. Aí, agora, teve o carnaval, na semana seguinte teve o pós-carnaval, que lá tem os eventos depois do carnaval. E agora ele conheceu algumas pessoas, o pessoal falou, pô, vamos lá em casa. E ele falou, tá bom, vamos, eu vou com a cadeira de rodas aqui, vocês me ajudam? Claro! Ele achou que estava conhecendo gente legal, porque sempre apareceu gente legal na vida dele. O cara que o convidou surtou dentro de casa. A moça que convidou também, que estava lá com eles, falou, eu vou embora. Ela fugiu, ele não tem como fugir. Porque ele dependia da cadeira de rodas. E o cara jogou ele do quarto andar do prédio, só que depois o cara se joga também e morre. Meu Deus, que tragédia. Tragédia, a gente fica até sem saber o que falar, acredita? Porque o camarada era um gigante dentro dele. Sabe, ele era pequenininho fora, mas dentro, ele era um gigante, Gotinho. Ele era imenso. Sabe, ele tinha uma alegria de viver muito grande. E aí um camarada surta, leva ele, joga ele, depois se mata, meu Deus do céu. Ou seja, onde é que a gente vai chegar? Onde é que as pessoas estão com a cabeça?
Eu prefiro, Gotino, se você me permite, nem tocar no crime, mas tocar na pessoa. Onde é que as pessoas estão? Onde é que vai chegar? Pega uma pessoa que indefesa, totalmente indefeso. E depois ele vai e se mata. Ou seja, uma história muito triste. Eu fico pensando aqui quantas pessoas estiveram com ele. E olha, aí é uma opinião minha, uma sensação minha. Ele gostava de interagir com as pessoas. E quando ele está num lugar e as pessoas o admiram, então vamos supor aqui, ele estava lá num evento de carnaval, agora depois do carnaval, né? E aí ele conhece essas pessoas. E o rapaz lá parecia bacana, a moça também. Pô, vamos lá em casa? Poxa, vamos o after lá em casa, vamos encerrar a festa lá em casa, ou vamos jantar lá em casa. Ele ficou feliz com o convite e foi. Aceitou ir. Quando ele vai, o cara surta em casa. Aí não sei se o cara usou droga, se o cara teve um problema de saúde, eu não sei o que aconteceu, mas o cara surtou de um jeito que ele começou a agredir as pessoas, quebrar tudo, a moça pegou, ela conseguiu escapar. A moça abriu a porta, saiu, foi pela escada, o cara não pegou mais. Ele não consegue sair do apartamento. E como ele era pequenininho, o rapaz levantou ele da cadeira e jogou ele do quarto andar do prédio. Eu acho que depois que ele comete esse crime, o cara fala, meu Deus, o que eu fiz? E ele pula também e morre também. Porque que mal faria uma pessoa como ela, como ele? Que mal? Se você não tem os mal braços, nenhum, não tem as pernas. Mal nenhum. E ele me impressionou muito quando ele está conversando com aquele empresário e ele falando para o empresário, as pessoas se queixam por nada. Eu não me queixo não, eu toco minha vida, vou em frente. Por isso que eu tenho curiosidade agora em saber o que essa moça tem para contar. Por que ele chegou a esse extremo, o dono desse apartamento, para jogar o rapaz? O Zazá já disse que vai atrás dela. Eu tenho curiosidade, porque tem que explicar isso, o que aconteceu. Eu acho que é a entrevista mais aguardada para a gente entender o que aconteceu dentro dessa casa. E o Altair falou um negócio que é verdade, esse cara era gigante. Ele vestiu essa camisa aqui, cara. A gente tem que ter um orgulho dessa camisa. Tem um cara que assiste a gente aqui, que se tornou meu amigo, e graças a Deus eu tenho o prazer de ter a amizade desse cara, que vestiu essa camisa verde e amarela, que é o Oscar Schmidt. Tá? Esse cara, ele vestiu a camisa do Brasil, que ele abriu mão de jogar na NBA para jogar. O que tem a ver? Eu tô dizendo assim, pessoas tiveram a honra de vestir essa camisa, eu nunca tive essa honra. Eu tive. Você teve no Karatê, né? Eu tive no Karatê. Sul-americano, pan-americano. Difícil falar isso, eu fui atleta há muitos anos e a vida de um atleta no Brasil, Gotino, é muito difícil. A gente fazia rifa, a gente vendia coisas, a gente pedia empresários, porque muitas das vezes, Gotino, eu me lembro que a gente foi para o Norte-Nordeste e eu não tinha dinheiro para ir. Aí minha mãe vendeu a televisão. Era um sonho, gente. Vendeu a televisão. A gente não tinha, Gotino, era a única coisa de valor. E na hora que você ganha, você foi campeão. Eu fui campeão. E vai e toca o hino nacional. Nossa. E você, com a camisa do Brasil, bicho. Com todo o sacrifício, né? Um sacrifício imenso para chegar lá e aquela força de vontade. E imagina uma pessoa como ele, sem os braços, sem as pernas. O Altair, ele se emociona e eu entendo muito bem, tem que se emocionar mesmo, porque é tão difícil a nossa vida, ela é tão sacrificada e quando você consegue, você ganha, você diz o seguinte, olha, eu consegui com todos os sacrifícios, ele mais ainda. Pois é. Olha, põe a foto do Michael Douglas aí, os nossos sentimentos, a família, os amigos, todos que estiveram com ele. E a gente quer entender agora o que aconteceu. E vamos atrás dessa moça que é a testemunha ocular do que aconteceu no interior deste apartamento no Recife, em Pernambuco.